Vidas negras importam. Salve. Velho atabaque, Solano Trindade. Velho atabaque, quantas coisas você falou para mim. Quantos poemas você anunciou, quanta poesia você me inspirou. Às vezes cheio de banjo, às vezes com alegria, de âmbar ritma, cachaça melódica, repetição telúrica, maracatu triste, mais gostoso como mulher. Triste maracatu, escravo de rei, Luana distante do corpo e pertinho da alma, negra sem desodorantes com cheiro gostoso, de mulher africana, zabumba batucando na alma do eu. Velha tabaco, madeira de lei, couro de animais, mãos negras lhe batem, e seu choro é música. E com sua música dançam os homens, inspirados na luxúria e na procriação. Velha tabaque, gerador da humanidade. Velha tabaque, Solano Trindade. Salve! Meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações. E essa conversa, já começando, eu ofereço para a parceira, Miriam Castro, para o Fabrício Camilo e para a Laura de Paula. E hoje eu tenho o prazer, né, de apresentar, de conversar com Edmar Neves. Salve, Edmar, bem-vindo, querido. Muito obrigado pela sua presença. Salve. Salve, Plínio. Boa noite. Pô, legal demais. Valeu pelo convite. Uma alegria estar aqui. Como você disse, meu nome é Edmar. Eu sou escritor, sou pesquisador. Escritor assim, né? Tô me acostumando com esse termo. Prefiro me ver como um trabalhador das letras. Mas é isso. Tem um livro publicado, tem outros na manga. Pesquiso literatura negra, literatura periférica e estamos aí para bater um papo sobre esses temas e sobre tudo que aparecer no meio desse caminho. Legal, Edmar. Então, uma coisa que é importante, muitas vezes, é interessante a gente falar, você está onde? Né, nos localize, por favor. Tô no interior de São Paulo, tô numa cidade chamada Mogi Guaçu, fica na região de Campinas, beirando o sul de Minas, uma cidade que foi formada, né, por essa migração mineira, pós-ciclo do ouro. Que tem uma devoção à figura dos bandeirantes, que tem na sua trajetória um genocídio indígena, um apagamento dessa história, um apagamento da história negra, né? Uma exaltação da branquitude. E uma cidade muito industrial, cara. É uma cidade, assim, muito industrial. Tem um rio que corta essa cidade, e por causa disso as indústrias crescem os olhos. Mas a gente tem essa perspectiva, sabe? É uma cidade sem a gente ter uma relação afetiva com ela, né? Uma cidade que a gente vai, trabalha, volta pra casa e dorme. Mas sou fruto disso aí. Sou fruto É disso aí. bem observada essa questão assim dessa sina paulista, né? Dessa questão dessa louvação a esses bandeirantes genocidas, e foi mesmo, e Boba Gato foi, Fernão Dias foi, né? Raposo Tavares foi, e fora os outros que não tiveram nome, graças ainda, né? Mas não fizeram, mas toda essas cidades, né, acabam estando nessa rota, né, dos bandeirantes, mas é lembrar que os povos originais já estavam nessas áreas e ficavam nessas áreas onde esses bandeirantes foram tomados, né? E aí vai de Mogi até, né, até Ribeirão Preto, tudo isso. Tudo Ah, isso. o interior paulista. Não, interior, tipo, eles foram adentrando no interior, trazendo a civilização pro interior. Essa falácia, né? É interessante que no Centro Cultural, né, que é a Secretaria de Cultura, a sede da Secretaria de Cultura, tem um mural gigante em homenagem aos bandeirantes, né? Aí nesse mural tá um bandeirante de frente, o rio atrás, um negro escravizado e um indígena, né? O negro escravizado trabalhando e o indígena ali de pingente. Sim, Então, sim. é É bem, é triste, muito né?
forte isso no interior, né? Não, E o no Palácio estado dos de São Paulo. Bandeirantes, querido. Você sempre pensar, a sede do governo do estado de São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes é coalhado dessas imagens desses bandeirantes, que nem se vestiam daquele jeito, né? Tudo fantasiado de super-herói, e sempre Uhum. assim, quando tem negro e um indígena, né? Amarrado, né? Amarrado. Sim. É isso. E com isso, como que tá, como que entra essa literatura negra que você faz essa pesquisa? Cara, vamos lá, vamos voltar do começo. Assim, eu acho que eu sempre tive. Desde adolescente, eu tinha uma perspectiva de que eu era pobre. Então, eu sempre tive, de certa maneira, uma consciência de classe, tá ligado? Sempre tive isso. Mas quando eu entrei na faculdade, eu sou formado em letras pela Federal de São Carlos, né, uma universidade do interior de São Paulo. Quando eu entrei na faculdade, eu me descobri negro, né? Os colegas, os companheiros, os malungos de caminhada, né? Chegaram pra mim e falaram, legal, você é negro, cara. Você é pardinho, você é negro, tá ligado? Então foi muito esse processo, esse acordamento, né? E nessa virada da adolescência para a vida adulta, eu descobri Plínio Marcos, escritor santista, né? Escritor de peças de teatro, que vai trazer naquela geração dos 60, 70, vai trazer toda aquela questão do periférico, do negro, em certa medida, travestis, prostitutas, né? Ele O vai escrever Esquivador, né? Porque muitos dos espetáculos dele se passam lá, né? no No cais, né? Porto. Dois Uhum, Perdidos está lá, né? Dois Perdidos os dois estão fazendo, né? sim. Aí eu fui introduzido nesse universo por conta de Plínio Marcos, assim. E eu tenho que tomar vergonha na cara e estudar Plínio Marcos a fundo, né? Eu leio, eu digo que eu sou um leitor, mas eu não sou um estudioso de Plínio Marcos, né? Leio biografias, etc e tal. Mas beleza, mas então eu já tinha, então, né, essa mira nessa literatura na época, essa literatura marginal. Depois eu fui descobrir que também existe uma literatura periférica, com Ferrez, com Paulo Lins, né, Cidade de Deus, Capão Pecado. Depois eu fui descobrir o movimento hip hop também. Eu acho que foi dentro do movimento hip hop que eu entendi o que é ser negro, né? Entendi o que é, tive essa consciência, essa construção dessa identidade foi graças ao contato que eu tive com o movimento hip hop de São Carlos, né? Que estava bem forte na época, 2012 e tal. E foi no movimento hip hop que eu conheci Carolina Maria de Jesus. Aí mudou tudo, assim, foi num show de rap, assim, Sara Donato, no meio do palco, assim, soltou um Leiam Carolina Maria de Jesus. Na época eu já puxei meu celular, já anotei esse nome e mudou tudo. Aí eu fui para letras com a intenção de estudar literatura. Então eu entrei na letras, mas eu sempre estudei informalmente, assim, né? Porque é recente que tá tendo essa abertura, né? A gente tava conversando isso em off, daqui a pouco a gente conversa mais. Mas quando eu mostrava o que que eu queria, o que era a minha literatura, o que era significativo para mim. Isso começou em 2010, né? 2012, 13. A galera falava, putz, não é, sabe? Não é. Tipo, Carolina Maria de Jesus foi ser aceita de fato, assim, alguns anos depois, sabe? Então foi isso, sabe? Tipo, eu cheguei com essa ideia, com essa vontade, com essa proposta, mas eu não tive abertura. E aí eu fui estudar cotas, eu fui estudar ações afirmativas, fui estudar povos indígenas na graduação. E depois eu entrei na pós-graduação, aí eu falei, ah, meu, vou chutar o balde, assim, né? Tava 2019, bolsonarismo na veia, e aí eu falei, ah, quer saber? Tipo, eu tava pirando muito em histórias em quadrinhos, que é uma outra paixão que eu tenho. E eu falei, eu vou estudar Marcelo de Salete, que se exploda. E eu fiz uma dissertação de mestrado sobre a obra do Marcelo de Salete. Também agora eu tô finalizando um artigo com um colega meu para discutir
é a representação de zumbi, a construção de Zumbi dos Palmares, a partir de Clóvis Moura e Marcelo de Salete. Então, o que foi Zumbi dos Palmares na década de 50 para o povo preto, o que que é Zumbi dos Palmares na década de 2010 para o povo preto, né? Enfim. E nessa E toada surgiu a palpitando literatura. palpitando sobre essa questão do Zumbi dos Palmares, ela é bem interessante porque, grosseiramente, para quem está nos assistindo, e caso eu esteja falando uma besteira, deixe seus comentários, é assim, ele ressurge forte bem nessa questão desse movimento na década lá com o Clube Palmares, lá no Rio Grande do Sul. Então, essa ideia, e principalmente com Oswaldo Camargo, de a gente pensar nessa questão do zumbi que estava vindo forte, e aí fortaleceu na década de 80, 90, né? A questão do você começar a pensar nos Zumbi dos Palmares. E a Carolina é uma loucura, porque assim, até pouco tempo atrás, ninguém nunca tinha vendido, e acho que não nem vendeu, mas ninguém nunca vendeu tanto e foi tão lido quanto um Carolina Maria de Jesus. E ele foi, né? Todos sabem, fiz letra também, não era nem falado sobre ela, não era nem citada. Fora assim, escuramente negro, só Cruz e Souza, não se discutia, Machado de Assis a negritude, Lima Barreto, Tonieta de Barros Cresce, Maria Firmina, quem é ela, né? Carolina Jesus esquece, né? Ruth Guimarães, pô, quem é essa aí? Então, principalmente essa escrita negra não é. Tivemos um boom forte, como você colocou muito bem com o livro do Ferré, e principalmente com Cidade de Deus, né, de Paulo Lins. Então tem esse ressurgir, mas começou muito forte. A gente for pensar na década de 80, 90, né? Começou-se a pensar nessa questão da negritude, né? É, com o Com você. Quilombo hoje, tinha o seu Oswaldo, né? Eu chamo ele de seu Oswaldo, assim. Tive a honra de entrevistar ele no ano passado, retrasado, tive a honra de entrevistá-lo. O seu Oswaldo, ele vai trazer até muito essa perspectiva da década de 40, 50, as associações negras, né? Professor Mário Medeiros, lá da Sociologia da Unicamp, faz um trabalho incrível sobre essa memória desses intelectuais negros, né? Mas é isso. A gente teve vários desses movimentos, década de 30, 40, 50, mas era muito coligado a essas associações negras, né? E veio Carolina de Jesus, década de 60, mas ela veio como um bicho exótico para suprir o sabor, né? O desejo de uma classe média brasileira de consumir o Brasil real, né? De devorar esse Brasil real que estava saindo do campo e indo para as cidades, né? Era essa tara desse pessoal na década de 60, né? Que o Plínio Marcos também se insere nisso, né? Não dá pra gente Sim, a gente tem que contextualizar, né? Amo o Plínio Marcos, adoraria conhecer a família dele, inclusive, mas ele tá nesse contexto também, né? Mas enfim. Edmar, é muito interessante essa sua observação, porque a Carolina veio nesse começo da década de 60. Se a gente for lembrar, é a partir da década de 60 e 70 onde as Áfricas se libertam, onde então está tendo todo o movimento social, como você citou, Martin Luther King está voltando a Abdias, está se fazendo toda essa questão dos clubes, tem o golpe militar e que isso se não aborta, ele retarda muitas ações, ele divide aquela esquerda branca, ela não pensa nessa questão do homem, da mulher, do homem negro, né? E aí, no final dessa década, né? Aí você vê a África, a gente começar a discutir a questão negra, a África aparece forte lá na década de na década de 60 até 78, salvo algum engano, a maioria dos países se libertaram, né? Conquistaram a sua independência nesse momento. Então, estava coisa toda, essa questão negra estava efervescente, estava forte. A história não realça, não traz o quanto foi importante esse momento, né, que você está observando aí. E aí Plínio Marcos vem, né, ele sai lá, né, com influência de Pagu,
né? Na questão do modernismo, que a gente pode criticar, né? Que ele não foi tanto assim, mas a importância, pagou o trabalho que ela fez com o Teatro de Santos, Plínio Marcos faz esse trabalho lá, vem para esse São Paulo, e aí uma observação, né? Porque, como eu comentei para você, tô há 40 anos aqui em São Paulo, e aí era muito interessante que você tinha as peças do Plínio Marcos, máquinas paradas, tarará, 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 e que ele ia junto com o espetáculo e fazia uma discussão. E era extremamente elucidativa. Fazia do, eu cansei de ouvi-lo na Unicamp. Né? Cansei, né? Porque umas horas era só Plínio Marcos. Aí tem essa questão. Mas era muito interessante. E a venda do livro, uma coisa que você também observou, você vai observar, ele fazia na mão. Então ele está lá com o seu livrinho e tá lá, gosta de literatura. E era muito chato, porque se você abria para folhear, ele queria que você comprasse. Então cansei de ver gente batendo boca com ele por conta disso. Mas era a vida, era onde esse momento, era onde ele conseguia viver com essa sua literatura vendendo, principalmente num espaço extremamente democrático, que eram as escadarias do Teatro Municipal. Então, é bem interessante essa sua observação. Peço desculpa dessa interrupção, mas porque trouxe essa lembrança para mim, assim. Ai, que fantástico. Não, você viveu a história, cara. Eu estudo essas coisas em livros, gostaria de ter vivido. Mas uma vez, né? Cidades do interior não tem essa cena cultural forte, né? E eu entrei na universidade nos anos 2010, né? Eu entrei em 2012, Ciências Sociais, depois fui para Letras. Ou seja, eu vivi uma parte da minha graduação, uma boa parte da minha graduação nessa ascensão da extrema-direita e um dos primeiros setores da sociedade que eles golpeiam é a cultura. Tanto é que eles acabaram de tentar dar mais um golpe na cultura, que foi tentar destruir com o Programa Nacional Aldir Blanc, né? Que disponibiliza verba para o pessoal fazer produções culturais em todo o país, né? Então, acabaram de tentar reduzir 80% da verba, tá ligado? Então é isso, né? Eu queria ter vivido coisas parecidas, mas é isso, eu sempre estive no interior e vivi nessa ascensão dessa extrema-direita, né? Mas falando em Carolina, ela não foi consumida só por pessoas de classe média alta querendo um bicho exótico, né? Um Brasil selvagem. Aqui, não sei se vai dar para ver, Sim, é um livro da François Ega, Cartas a uma Negra. Ela é martinicana, mesma nacionalidade do Ami Césaire, se eu não me engano, do Franz Fanon, acho que o Franz Fanon é indiano, né? Agora me fugiu. Mas sim. ela era uma negra, migrante na França, leu sobre Carolina Maria de Jesus e começou a escrever cartas para Carolina Maria de Jesus, que se tornaram contos, se tornaram crônicas dela falando da vivência dela, da experiência dela enquanto empregada doméstica para a classe média francesa. Aí se tornou esse livro, Cartas a uma Negra, que foi publicado recentemente aqui no Brasil. Com licença. O Fanon é da Martinica. Ele é martinicano também, né? Boa. Exatamente. Não, Mas e isso enfim, foi, até contando, eu acho que está aparecendo aí, a gente está falando, fizemos, né? A gente fez um livro fazendo a homenagem e reescrevendo sobre Carolina de Jesus e o Abdias do Nascimento, né? Carolina e Abdias, entre o Urum e o Aie. Então, com certeza estamos vendendo, estamos fazendo, comprem o livro nessa pré-venda, como é que está nesse momento. E aí, pesquisando, vendo e vendo os livros, assim, a questão. A Carolina foi. Né, essa ideia de publicar diário já vem há muito tempo, de escrito de negra, se a gente for pensar, a Carta da Esperança Garcia é isso também, né? Acaba sendo uma carta. Mas isso já havia antes muito forte. Após Carolina, um montão de negras fizeram essa questão do diário. Isso foi interessante. Já falei, eu tive uma tia que tinha essa questão de diário, que você falava uma palavra legal, ela anotava, e todo mundo.
O Fábio, o Fábio lá de Santa Catarina está fazendo todo um trabalho, né, da editora Cruz e Souza, está fazendo todo um trabalho de recuperação desses diários, porque também era um registro. Nasceu Edmar, nasceu Plínio, sabe? Era o registro das famílias que essa escrita fazia, né? Então é muito interessante, assim. Muito interessante mesmo. Mas, Fábio Garcia, falei o nome dele, para, né? Não estou falando Fábio Garcia, da editora Cruz e Souza. Então é muito interessante, muito importante tá isso. Assim. E essa influência, porque como Carolina influenciou aqui e colar, né? Conceição Evaristo fala, né? Que a mãe dela tinha um Uhum. diário. Não, sim. Não, eu costumo falar que a nossa história é oral também, né? A nossa história com E e história com H maiúsculo é transmitida de maneira oral, né? E vem bastante essa questão também da Carolina, né? Esses traços de oralidade, esse dia a dia que ela vai registrar no diário, mas também de não reduzir ela só ao diário também, né? Porque ela fez peças de teatro, novelas, fez um disco de samba, né? Então, ela era uma autora Caso ela tivesse voraz. aqui, ela estaria com um programa no YouTube, talvez com podcast. Né? Com certeza. Ele e Machado de Assis teriam um podcast, assim, com Ah, com certeza. certeza. Com certeza. Escrever E de o, um Li- tudo. De um e o tudo, Lima assim. Barreto ia estar fazendo polêmica no Com YouTube. certeza, reclamando dos dois, que não inclui, vendo que ele não inclui. E o João do Sim, Rio ali total. falando, não, é isso, tá, cada um, vamos lá, vamos fazer. Boa. Sim, perfeito. Meu, mas é mais ou menos aí que eu me insiro nessa questão da literatura, né? De me reconhecer nessas produções, reconhecer essa vivência. E no meio desse caminho surgiu o candomblé na minha vida, que eu me iniciei, né? Sou feito de Oxóssi. E depois do candomblé, depois da iniciação, aí eu decidi publicar um livro infantil também sobre os orixás, adaptando os itãs, as narrativas dos orixás, né? Então é mais ou menos essa pernada aí, com vários desvios, com várias reflexões. E é esse o nosso pensamento não linear, né? Que eu acho que né, de progresso já basta toda a destruição que a gente está tendo aí em nome da ordem do progresso Bom, é, não, iluminista, né? é muito legal você falar dessa pernada, vou usar, né? Porque essa nossa pernada, ela não é, né? Ela é multidirecional, porque a nossa pernada é multidirecional, ela não é uma nossa pernada, ela é nossa pernada que vai aí, que vai por aqui, como nós falamos aqui da pernada do Machado de Assis, que era tudo. Ele também escreveu teatro, ele também fez isso, também fez essas. Ele escreveu tudo, poesia, crônica, prosa, né? Carolina também, né? Não foi nem publicado. A Vera Eunice está querendo resgatar toda essa publicação dela, então que publiquem mesmo, por favor. E a nossa pernada é isso, porque tem esse se divertir, essa ginga, como diz o professor Eduardo, né? Tem nossa ginga de capoeira. Mas, assim, antes de falar um pouco mais do seu livro, que vamos pegar na segunda parte, eu queria falar dessa assim. Como você está vendo essa literatura que você está estudando, essa literatura negra, ou como você a chama, essa literatura feita de autoria negra? Cara, eu vou muito na linha do CUT. Eu penso muito na questão da literatura negro-brasileira, que vai cair nessa perspectiva de falar dessa experiência de pessoas negras no Brasil. Mas aí eu não sei o que que ele tá, né? Eu ainda tenho que. A gente sempre tem que estudar, né? Mas eu não É a sei. nossa pernada, né, querido? É É a a nossa nossa pernada. pernada, é a nossa caminhada. A gente fala que é um esquema pirâmide, né? Para estudar um livro, a gente tem que estudar 60, 70. Mas eu não sei do que ele tá chamando de literatura negra. Eu não sei o que que ele tá chamando de negro, né? É uma coisa que eu quero investigar na obra do Kut. O que que ele. A quem ele se refere, quando ele fala pessoas negras. Eu vou muito na direção da Sueli Carneiro,
que ela vai até no termo do IBGE, né, que é quando ela vai falar de negros, ela vai falar de pretos e pardos, pessoas pretas e pardas. Então, eu trago muito isso, mas eu chamo de literatura negra, né, literatura negro-brasileira, por conta dos argumentos do CUT mesmo, sabe? De falar, Uhum, olha, a gente tem que pensar, essa produção é da experiência negra no Brasil, né? Da experiência, essa vivência negra no Brasil. A nossa literatura não está totalmente subordinada ao sistema literário de África, né? uhum, Mas eu uhum. também quero aperfeiçoar um pouco essa discussão aí, mas coisas para o futuro. Não, e é interessante, eu também adoto esse olhar, né? Mas lógico que vem tudo, mas é principalmente o que eu entendo dessa questão do culto, é isso, é como essa manifestação desse povo, desse nosso povo que foi sequestrado para cá, para o Brasil, né? Que teve todo esse tempo, né? Esse 300 anos aqui, que acaba comendo macarrão, que acaba morando em Mogi, que acaba alguns torcendo para o Palmeiras, mas é essa experiência negra aqui, né? Como que é essa experiência aqui no Brasil? Falando, né? Escrevendo, entendendo português, né? Não aquelas línguas que os nossos avós tinham, mas entendendo esse português, né, escrevendo em português e tendo essas influências que vão, como você mesmo falou, Plínio Marcos, que vai ter toda essa influência, né, de escritores não negros, né, na nossa formação. Né? Isso É, então, porque é isso, né? Tipo, se você for ler literatura africana, literatura angolana, eu li nigeriana recentemente. Foi a última que eu li, foi a Chimamanda Ngozi Adichie, né? É o Meio Sol Amarelo. Ixi, tá uhum. refletindo a luz aqui. Mas é esse livro aqui da Chimamanda que vai contar a história de Nigéria. De Nigéria? Nigéria. Eu me perco no nome dos países também, gente, perdão. Mas você vê que as demandas são outras, os fatos históricos, os acontecimentos históricos são outros, sabe? É isso, a gente também foi colônia, a gente esquece que a gente é colonizado, por isso que a gente é decolonial, contracolonial, pós-colonial, porque a gente foi colonizado e a gente sente essas sequelas até hoje. Mas eu acho interessante pensar isso, né? Quando você vai ler literatura africana, não importa de qual país você esteja lendo, eu li pouca coisa. Eu acho que eu li Pepe Tela, que é um africano branco, é um angolano branco. Eu li Mia Couto, é um moçambicano branco. Eu li a Chimamanda, que é a nigeriana negra. Escuto muita música do Mali, escuto muita música da Argélia, enfim. Mas você vai ver que as demandas são outras, as referências históricas são outras, né? Então, por isso que eu me preocupo com essa distinção. Mas a África tá aqui de várias maneiras, de todas as maneiras possíveis. Por isso que eu falo que ainda tem uma questão afro, esse prefixo afro ainda dá pano pra manga, sabe? Por isso. Não, e com certeza tem, e tem muito no CUT, ele fala nos livros dele, o professor Eduardo de Assis também fala dessa literatura afro-brasileira, né? Dessa questão de você ter essas tradições. Nós acabamos tendo uma África, Áfricas míticas, né? De outra forma, que ela não tem. E essa vivência, né? Que a gente está mais ou menos sentindo agora de ter criado algumas posições, ter criado alguns espaços. Nesse último carnaval, a gente viveu isso. Um espaço da escola de samba, que é um espaço negro, é um espaço de orixá, é um espaço de coisa, aquele carnavalesco fala que o pessoal não entende, né? As escolas de samba há muito, São Paulo, Rio e vários outros lugares, está perdendo, está embranquecendo, está sendo colonizada por uma questão e está perdendo. É esse micro sentimento que os nigerianos, angolanos, africanos, negros sentem lá, né? Sentem lá e estão fazendo. A gente tem uma questão um pouco menor aqui, né? Não é tão grave quanto, mas tão grave para a gente, não quanto, mas tão Ah, não, grave. é o poder simbólico do epistemicídio e do memoricídio, né? Desse assassinato de visões de mundo e assassinato da memória, né?
Eu já comecei reclamando, né, dessa construção da memória aqui do interior, né? Sim, sim. Que é essa construção de uma memória branca que favorece os bandeirantes. A gente ainda está no século XIX aqui nos interiores, ideologicamente falando, né? Que é 18 em esses alguns lugares. Tem cidade que 18. é 18. Tem cidade que é 18. É terrível. Que é isso, né? É esse bandeirante trazendo civilização, né? Enfim. Mas eu acho que são várias demandas. Outra questão, como que eu tô enxergando essa literatura negra brasileira atualmente? É, eu acho que a gente teve um filão de mercado, principalmente nos anos 90, 2000, né? A gente teve essa proliferação de produções, né? Vai, Racionais com Sobrevivendo no Inferno, em 97, Cidade de Deus vira aquele, aquele romance super festejado que depois vai se tornar um filme, que é um marco no cinema nacional, né? Aí a gente tem uma proliferação de pequenas editoras para publicar autores marginais, autores negros. Então a gente tem esse filão, assim, eu acho que a gente tem esse boom barra filão de mercado, né? E eu acho que se estabeleceu, né? Que nem a gente estava falando, a nossa produção vem, sei lá, a Maria Firmina dos Reis está ali publicando o Urso lá no século XIX, né? Então a gente Machado de Assis também, que vem sendo reivindicado enquanto um escritor negro, né? Ele é uma pessoa negra, uma pessoa, né? Mas vem sendo reivindicado enquanto um escritor negro também, né? Enquanto um escritor afro-brasileiro, nos termos do Eduardo Assis. É, E a gente vem nessa trajetória, mas agora eu não sei também. Eu acho que a gente teve um momento de inflexão com essa ascensão da extrema-direita, né? Eu acho que antes a gente teve esse boom da representatividade também, né? Que a gente, isso é importante dizer, né? A gente tem essa representatividade que é importante a gente ocupar os espaços de difusão de poder. E a literatura, a cultura, a arte é um espaço de difusão de poder. E a gente ocupou esse espaço de maneira muito forte, muito rica, né? Trouxe diversidade para esses espaços. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem sido usados nesse contexto, né? Muitas empresas aí colocando bandeirinha de arco-íris na... o Zuckerberg botando bandeirinha de arco-íris. Vidas negras importam, né? A gente tem tudo. A favela venceu. A favela venceu, pô. É por favela. É, a gente tem todos esses movimentos aí. Mas ao mesmo tempo é isso, sabe? A gente tá estabelecido de certa maneira. Acho que a gente chegou num momento que, se não quiserem nos publicar, a gente dá os nossos pulos e publica sozinho. Mesmo que seja, sei lá, 50 cópias do livro que a gente vai tirar do bolso para fazer tudo e vai vender de mão em mão, mas a gente se publica sozinho, pô, aposta em internet. Mas ao mesmo tempo tem editoras sérias, né? Tem pessoal sério que faz um trabalho bacana, assim. Tem um pessoal que não faz um trabalho tão bacana também, mas faz parte do jogo, né? Eu costumo dizer que faz parte do jogo. É... Mas é esse contexto, mas eu queria te perguntar isso também, né? Você tá acompanhando de perto também, né? Eu acompanho muito numa perspectiva acadêmica até, né? Eu acompanho o mercado também. Eu acho que estudar quadrinhos, uma diferença entre quadrinhos e literatura aqui no campo dos quadrinhos. A galera não tem muita vergonha de falar de mercado, né? Que nasceu muito arraigado com o mercado, né? Na literatura, o pessoal já tem um pouco de vergonhinha de falar sobre o mercado editorial, sobre o mercado literário, né? Mas o que que você tem sentido nessa questão do. é, Porque, pelo menos a minha visão é essa. A gente chegou lá, tem muita gente publicando, muita gente boa, muita gente inovando com linguagem,
inovando com visões de mundo. Tem a Jari Arraes, cara. Cadê? Ai, caiu meus livros aqui. Caiu o Desejo de Kianda e um de Literatura de Cordel. Mas tem a Jari Arraes, que é o Rodamuinho em Dia Quente. Ah, sim, fica melhor. Rodamuinho em Sim. Dia Quente. Sei lá, tem um conto dela falando sobre uma motogirl. Tá ligado? A mina que foi fazer entrega. Foi fazer entrega de moto, tá ligado? Então, a gente tá rasurando, né? A gente tá borrando, a gente tá enegrecendo essa instituição, esse local de poder e de difusão ideológica chamado literatura brasileira, que sempre foi muito branco, né? Sempre foi muito limpo, muito higiênico, né? A gente tá podendo falar disso, né? De uma mina fazendo entrega. E tem um conto dela lindo que Sim, é, que sim. é isso, sabe? Mas Não, ao mesmo tempo. Pode ir. não, e você perguntou, e é legal falar essa questão do mercado e dos trabalhos, porque tem uma moçada, é interessante esse momento, Edmar, porque é um momento de convivência onde você convive com o seu Oswaldo Camargo, com o seu Carlos de Assunção, com a senhora, com a Esmeralda Ribeiro, Benedita Lopes, com o CUT, eles produzindo, eles foram produzindo, CUT lançou um livro de poesias, Esmeralda está fazendo todo um trabalho junto com Flores e Baobá, então você tem uma moçada muito forte fazendo uma outra escrita, Jaride com essa questão de cordel, com essa questão negra também fazendo, então está tendo uma efervescência com isso, e o que acaba fazendo? A gente quer ser publicado e quer ser lido, como a gente vai, a gente se publica, como sempre, como Machado de Assis fez, como Machado de Assis fez, como Carolina gostaria de fazer, mas ela falou assim: eu não só publico meu livro porque eu não tenho dinheiro para pagar. Se ela tivesse, ela pagaria. Machado de Assis bancou os livros dele. Né? Então, isso não. Né? Machado de Assis não ganhou o Jabuti, então, sem nenhum problema. Não tem problema nenhum. Jabuti que perdeu. Mas, como é esse mercado? E a gente ter essa tecnologia que é nossa, ter essa tecnologia de venda, essa tecnologia de espaço, de aproveitar espaço, a gente está falando, espaços em saraus, inventar o espaço, parar numa escadaria e começar a vender, fazer mais feiras pretas, ou pretas feiras, né, literárias, e tá se fazendo, levar, é pegar seu livrinho, né, pegar sua mochila e levar. Consegue um, o meu lado, pelo não é nem pelo não, o não é bem escurecedor, o sim também, o não também. O problema é o talvez. E por conta de muito talvez, uma das saídas minhas foi fazer uma editora. Não é para ficar rico, porque eu não vou ficar rico como editora, mas é ter algumas tecnologias que eu conquistei para poder publicar. O Edmar quer publicar o livro dele. Né? Até vai pagar um prêmio, a gente consegue fazer um financiamento coletivo, uma pré-venda, mas o Edmar não tem tempo para fazer edição, não tem tempo para isso, tá lá. Ele sabe o que quer, mas não sabe fazer, porque não somos, e isso que é legal dessa questão negra, porque a gente não é obrigado a fazer tudo. Por favor, a gente não é obrigado a fazer tudo, senão a gente faz sozinho. Né? Mas a gente dividir, a gente quilombar. Então, trazer quem faz capa, eu gostaria da capa do Edmar. Edmar, faz essa resenha, tá lá, a gente quilombar mesmo, tá junto, para poder fazer produzir. Fazer com que. E isso é o que a editora, por exemplo, Notas de Escurecimento, ela pretende fazer. Fazer esse olhar. Ela não tem ainda dinheiro para investir, terá, não tem dinheiro para investir, mas tem dinheiro para poder trabalhar. Vamos fazer como que a gente pode fazer modelos de negócios. Modelos de negócio. É diferente, e uma questão é assim: só funcionamos, eu creio, e quero acreditar nisso, só funcionamos juntos. Então, trazer essa minha experiência, porque, queridos, sabe, brancamente falando, o primeiro lugar é só para um. Então vamos ser primeiros lugares. E daí vamos fazer juntos. Então é essa ideia, como superar essa questão do mercado. E é difícil, né? Tem as exceções,
tem aquelas questões, tem vontade de jogar para cima, que se eu, né, se Oxalá pegar é dele, se não, fazer o quê? Mas é da luta, né? Do ser negro do Brasil, né? Tem essa questão. Somos negros, não somos todos iguais. Essa é a sorte. Então, o que eu vejo é isso, esse movimento, como a Malé fez, como várias outras editoras fez em termos de livraria. O que eu já tenho falado bastante, que é uma coisa que a gente tem que reivindicar, é o parque gráfico. Sabe assim, editora tá. A gente começa a ter um parque gráfico, sabe assim? Quanto custa para a gente fazer uma gráfica? Né? Ó, eu tenho uma, sabe, eu tenho uma gráfica fala assim, ó, negrada, vão comigo que eu consigo fazer trabalho bom, com qualidade, que merecemos, né? Não é para me ajudar, bom, com qualidade. Então, a ideia minha agora é ter essa editora, mas quiçá ter um parque gráfico. E isso, graças, eu tenho que falar todas as vezes, graças a uma cutucada que o Gabriel Messias me fez. Assim. É assim que eu tenho visto. E é assim que eu tenho tentado praticar. É, então, eu sinto isso, porque a gente criou um mercado, né? A gente tem público. Criou um mercado não, mas a gente tem público, né? A gente tem um público leitor. Pensando no sistema literário dos moldes do Cândido, ou o campo literário dos moldes do Bourdieu, né? Mas a gente tem, o Eduardo Assis vai dizer sobre isso também naquele Por um Conceito de Literatura Afro-Brasileira, né? A gente tem mercado, a gente tem um público, né? O mercado não tem tão estabelecido e eu particularmente, assim, minha verve socialista quer que o mercado se exploda. Mas mas a gente tem público, a gente tem, mas é isso também, né? Eu não tô fora da realidade também. Eu acho que o mercado ainda não explodiu, então a gente tem que pagar as contas e ver e precisamos disso, infelizmente. Não, ter Mas esse desejo não é ruim. É ter esse desejo, uhum, mas é também saber que né, não é utópico ter esse desejo, que o mercado é, exploda. sim, Mas para ele sim. explodir, vamos inchar. Se o mercado enche, para explodir. Né? Exato, exato. Tem Não é. esse olhares. Assim. A gente não pode errar, então enquanto a gente não tiver uma estratégia clara e demarcada, não dá pra meter o louco, né? Sou filho de Então, Oxóssi, né? Uma flecha só, não dá pra ficar gastando munição à toa. com Enfim. certeza. Não tem que ser certeiro. Mas o que que Né? eu sinto, assim, continuando essa questão, né? É, não só da minha experiência, né? Não sei, eu tive uma experiência meio diferente, meio estranha. Mas da experiência até de colegas brancos, inclusive, né? Conversando com muita gente aí do meio literário. Eu sinto que a pessoa, enquanto escritora, ela tem que lutar muito pro livro dela sair, sabe? Para conseguir publicar um livro, né? O livro, objeto, livro ainda é um objeto de status, um objeto muito importante, assim, pra gente se validar enquanto artista, enquanto autor, né? Então, mas a gente tem que lutar muito, assim, sabe? Porque o contexto do processo editorial é um contexto muito atribulado, sabe? É tudo pra última hora, é tudo deadline, é tudo muito corrido. Então o autor acaba tendo que ficar responsável, sei lá, por marcar lançamento, por tentar divulgar. Que nem a gente estava conversando agora, né? O Plínio Marcos ia de mão em mão, né? Tipo, tem um pessoal que vai nos inbox, nas mensagens, faz um mapeamento ali nas redes sociais e manda mensagem pra pessoa: Oi, tudo bom? Tô com um livro aqui, se você tiver interesse em comprar é tanto. Eu já perdi amigos assim. Eu divulgo toda vez. Então, assim, no WhatsApp, agora que eu mudei, que eu percebi quanto eu estou bloqueado de pessoas que não aguentam mais as minhas chamadas. Mas é isso, né? Não, É, e essa é a minha crise que eu tô também, porque, mano, na moral, eu não quero postar. Como eu posso dizer isso? É, eu vou contar um caos aqui, abre parênteses aqui. Eu tava no veterinário com a minha cachorra, terça-feira, tava lá fazendo uma consulta com ela, né? Umas questões estão acontecendo. É,
E aí, do nada, deu uma vontade, vou pegar, vou tirar uma foto dela e vou fazer uma publicação no Instagram, sabe? Não, não quero mais essa vida virtual, sabe? Eu não quero mais ter essa performance, né? Esse ethos de uma rede social, né? O Instagram pede muito esse ethos da gente de ser um produtor de conteúdo, um blogueirinho, uma blogueirinha, sabe? E eu tô sem, eu não tô mais com saco pra isso, sabe? Eu brinco, né? Eu fico pensando, o meu sonho é ser que nem o Salinger, né? O J.D. Salinger, do Apanhador no Campo de Centeio, sabe? Ser um eremita, se sumir, sabe? Ah, vende meus livros aí e sumir. Meu sonho, sei lá, a última. Reza a lenda que a última fotografia tirada do Salinger foi ele armando um soco para no fotógrafo, pro fotógrafo não tirar foto dele. Meu sonho é esse, tá ligado? Eu não quero mais aparecer em rede social. Assim, tipo, a gente tá aqui, tá um bate-papo e isso eu gosto de conversar, eu gosto de, né, eu não tenho problema com isso, mas minha crise tá sendo essa, sabe? Será que eu tava muito com um discurso, até um pouco antes do lançamento, até na época que lançou meu livro foi lançado em setembro do ano passado, eu tava com um discurso muito meu, se você não tiver nas redes, você não existe. Agora, meu pensamento tá sendo, será que eu vou deixar de existir se eu parar de postar no Instagram, entende? E eu não tô afim, cara, de postar uma foto minha lavando louça e falar, gente, tô com umas cópias do meu livro aqui, tá na promoção, comprem. Não tô afim, sabe, de, sei lá, eu li o... Eu já fiz isso algumas vezes, mas sei lá, terminei de ler o Memórias, Recordações do Escrivão Isaías. Isso, Do recorda Leon que às vezes eu esqueço o título, gente, perdão. Trabalho com memória, mas eu sou péssimo de memória. Eu não quero terminar de ler o Recordações do Escrivão Isaías e ter que publicar fazer, tipo, produzir um conteúdo, sabe? Viver minha vida em torno da produção de conteúdo, sabe? Não sei, é uma crise que eu tô tendo agora, entende? Porque redes sociais são um negócio extremamente viciante, sabe? Eu sou fumante, né? Eu fumo, tento parar. Normalmente fumo 2 cigarros por dia, às vezes eu nem chego a fumar no dia. Quando eu tô mais estressado, eu fumo mais, enfim. Mas é um vício controlado. Agora, celular, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular e entrar no Instagram. Isso é vida, essa é a vida que a gente quer, sabe? Essa é a minha crise de identidade, sabe? Tipo, porque as redes sociais se tornaram esse vício, mas eu entrei nisso por conta dessa questão, sabe? A gente tá tendo que se tornar produtor de conteúdo para vender livro, entende? Que às vezes, sei lá, uma editora não vai cumprir esse papel, sabe? A editora não vai divulgar o nosso livro da forma que tem que ser divulgado, entende? Ou da E forma que a esse. gente quer que seja divulgado, que a gente precisa Uhum, que seja divulgado. Porque a editora uhum. pode ter até aquele grupinho dos legais, mas ele tem outros trabalhos, é um comércio, é um trabalho dela. Né? Você faz amendoim, eu tenho no meu empório, eu vendo amendoim. Vou vender o seu amendoim, mas também vou vender banha. Né? E vai ter aquele momento. Você que vende amendoim, você também tem, porque a gente potencializar esses contatos, né? Esperar aquela ideia que nós temos do editor que te descobre e aí ele faz tudo isso, né? Isso é sonho americano. Ah, isso, né? Esse é sonho americano. É É a sonho utopia americano. americana, né? Que Exato. o sonho americano tá acontecendo agora, né? Com o Trump no poder e eles podendo ser Esse é o sonho nazistas. americano. E eles Esse é o sonho podendo americano. ser facho sem vergonha, né? Esse é o sonho americano real. Sim. É isso que é o capitalismo, né? Sem máscaras. Não, mas é isso, mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é. Lógico, é importante a gente ter esse tino até de, meu, eu tenho que aparecer, eu tenho que estar nos lugares, eu tenho que estar falando, eu tenho, né, que vender meu peixe, né? Eu acho que eu tive uma conversa com um cara num bar esses tempos atrás que ele falou, cara,
A partir de hoje, todo lugar que você for, você vai ter que estar com uma mochila e com o seu livro dentro da mochila. Principalmente, Edmar, porque tem essa questão. Um espaço que era interessante era a livraria. Que você ia, tudo bem, eu vou na livraria e vou olhar. Aí você quer um livro X, mas você passou por 225 mil livros, você ficou interessado no livro, tá? Você volta, tá. Primeiro, nós não temos mais. Primeiro, nós não temos mais resenhas honestas, né, de livros. Você e eu, a gente é assolado sobre várias situações. Faço resenha do seu livro por R$ 10. Né? Quer dizer, então o cara vai falar bem, né? Porque eu estou pagando R$ 10. Então nós não temos resenha, não tem espaço de resenha, não tem espaço onde você possa. Olha que legal, quero ver esse livro. Então a gente tem que acabar. Então, os espaços que tinham sem isso, né? Hoje você vai na. Ninguém vai na Amazon para ficar olhando o catálogo. Vai direto no livro e boa, aí você não vê mais. Mal. Aí a Amazon, por exemplo, ainda tem. Você comprando o livro, você tem na beirada, fala do mesmo autor, do mesmo assunto, foi também procurado. Então, como que o pessoal vai nos ler? Né? Como vai nos ler? Ah, quem sabe uma prefeitura, a prefeitura de Mogi, aqui de São Paulo, compra. Eles fazem uma exigência, queridos, eles exigem o exame do pezinho atualizado para você entrar numa questão. Então, pequenas editoras são eliminadas dessa concorrência. Acaba Só isso. aproveitando, desculpa te cortar, teve uma outra conversa que eu tive num podcast também. A gente tem uma questão algorítmica. O algoritmo das redes sociais não nos divulga se a gente não investir pesado neles. E mesmo investindo pesado, assim, sabe? Tipo, é um alcance muito limitado, entende? Né? Então, Não é. é isso. É. Não adianta eu ficar, sei lá, fazendo dancinha da boca da garrafa num Reels do Instagram para tentar divulgar o meu livro, sendo que o algoritmo, né, sabe? Não adianta eu ficar querendo gravar um vídeo de 1 minuto, querendo falar de literatura de uma maneira extremamente rasa, de uma maneira, porque, pô, né? É de uma maneira extremamente tosca. Sendo que o algoritmo não vai divulgar, cara. Eu não tô afim, eu não tô afim. Eu podia, sei lá, podia chegar no ChatGPT e falar, produza um roteiro de um vídeo pro um Reels do Instagram sobre tal tema. Eu ir lá, dar o texto e se dane, entendeu? Já que é o algoritmo pura e simplesmente, então vou usar o algoritmo pra movimentar também. Mas eu podia fazer isso, talvez eu faça. Talvez eu faça. Não Mas, estou chutando o cara, caldeirão, não tô, eu estou fazendo uma crítica ao é. caldeirão, não estou chutando o caldeirão. É. Não, Não, mas é isso. Mas desculpa te cortar, mas é só esse parênteses, porque a imagina, gente tem um problema com o algoritmo também. O tem, algoritmo não nos divulga, não sabe? Não divulga. adianta você produzir um conteúdo da hora. Pô, o bate-papo que a gente tá tendo, cara. Mas Isso, o YouTube, o lo sei. quanto o YouTube vai divulgar isso, entendeu? Então a gente também tem que Não, brigar contra um algoritmo. tem que brigar. E tem que escolher as brigas, né? Né? A questão de assim, temos uma flecha, com essas flechas, a gente tem poucas flechas, é escolher a forma e manter. Né? Eu estou aqui, tô aprendendo com meu pai Oxóssi, que eu tenho que, sabe, fazer isso. Eu não sou tão bom quanto ele, sou meio logoedé, né? Eu tenho que perceber isso, onde eu vou fazer, como que eu vou trabalhar para poder atingir. Eu acho que você vai descobrir, né? E me coloca à disposição para a gente conversar, formas justas, honestas e escuras e nossas para a gente poder fazer essa divulgação, porque a gente precisa ser lido, a gente precisa fazer. E as pessoas hoje, né, elas não vão ler se elas não souberem. Elas não vão acordar, infelizmente, adoraria. Eu gostaria de ler o Edmar Neves. Não vão, né? Não vão. O Plínio Camilo, ele deve falar alguma coisa. Imagina. Vão achar que é a rua lá em Piracicaba. Então, Não, e o pior é que Edmar Neves é Edmar Neves da Silva, né? Puta que pariu. Ninguém vai. primo. Eu, Ele eu piorou. primo.
Ô, primo, a gente é primo. A gente é primo. Não, mas Querido, entendeu? É pior ainda. É, ninguém. O que é esse Neves da Silva aí? Não tem, né? exa- exatamente, é. Ainda tem essas coisas. Falando em livro, vou pedir licença para você, querido, para fazer um instante preta, né? Falar um pouco dos livros, né? Fazer essa contribuição desse nosso trabalho aqui, né? E é lembrar, assim, pedir para que todas e todos aqui, por gentileza, vamos lá, né? Assinem o canal, deixe seus comentários, né? E dentro dessa discussão que o Edmar está nos provocando, muito importante, tem esse livro do Seu João, né? Xavier, Racismo Estético Descolonizando Mentes, edição do autor, quer dizer, ele fez. Nós estamos aqui no exemplo da segunda edição. O livro ele explora os padrões de beleza e estética que são historicamente construídos e vinculados nesse sistema racista através de uma análise, e é isso que a gente trabalha, né? Analisando cada um, cada momento. Cada capítulo ele revela a interligação entre estética e racialidade, sublinhando a necessidade de reconhecer e valorizar a diversidade. Né? E é aquela história: somos negros, mas somos diferentes, somos diferentes negros sendo negros. Né? Esse é um momento muito importante. Essa obra apresenta uma teoria racial crítica, né? De analisar. Vale a pena, né? Ir atrás, procurar esse livro, né? Racismo Estético Descolonizando Mentes, do seu João Xavier, edição do autor. Um outro é do Ildefonso de Samambaia, Grito Infinito. Esse é muito legal. Editora Arte e Letras. Ele aborda a complexidade, é esse nossa fala. Né? A literatura negro-brasileira, a literatura de autoria negra, não é monotemática, nós falamos sobre tudo. E ele fala dessa complexidade da alma humana, destacando o contraste entre a sinceridade e a autenticidade das relações interpessoais. Né? Dialoga com a evolução da inteligência artificial, né? Da essência no mundo digital, né? As influências dos ambientes virtuais. Né? Samambaia, ao reafirmar o papel da arte, sugere que ela é vital para superar a condição de alienação, perdão, o erro. Né? Só a arte, né? A arte também nos salva. Isso é importante a gente colocar. Grito Infinito, Ildefonso de Samambaia, editora Arte e Letras. Por fim, também, alguém que a gente já falou, a editora Malê, né? Wagner Amaro. Deixe que eu sinta seu corpo. Ele destaca aqui um cenário de narrativas que capturam a essência da vida cotidiana nas cidades brasileiras. Ele aprofunda esse olhar utilizando matérias diversas para criar textos significativos. São 20 contos, né, em duas sessões, cada uma com 10 histórias, né, que fala sobre amor, relação, sobre tudo, sobre essa questão. São contos importantes para fazer essa discussão dessa literatura negro-brasileira, desse olhar negro brasileiro, desse olhar negro nas grandes cidades. Deixe que eu sinta teu corpo, editora Malé, Wagner Armado. E é isso. E é isso. Edmar, continuando. Continue falando, por favor, querido. Bora lá. Não, e retomando até um pouco, né, que eu tava brincando, eu sou Neves da Silva, né, então lascou-se. Outra questão que é bem complexa e que envolve essa parte de divulgação, né, de uma obra, porque é isso, né, é uma luta para você publicar seu livro e é uma luta para você divulgar seu livro, né? Agora imagine você no interior que, nego, eu, né, tô fazendo doutorado numa das melhores universidades da América Latina, uma das melhores universidades do mundo, que é a Unicamp, tá ligado? Mas eu não tenho pedigree, é, e
no interior, principalmente, você tem que ter pedigree, né? Não adianta você ser bom, você ter técnica, você manjar dos Paranauê, você tem que ter pedigree, cara. Então, é isso. Aí você chega propondo uma atividade cultural, você vai encontrar uma porta fechada. Quando eu cheguei em Mogi Guaçu, eu fui na biblioteca, né? É, para sugerir da gente fazer um curso, fazer uma série de palestras sobre Carolina de Jesus. Foi algo que eu fiz no meu estágio de letras, né? No meu estágio docente na graduação. Até hoje eu tô esperando a resposta, entendeu? Também quis fazer atividades de escrita criativa. Nossa, entendi, é isso, sabe? Tipo, a gente não tem, tanto do poder público quanto da elite cultural, que se constitui como uma elite cultural interiorana, a gente tem muita dificuldade para organizar atividades, fazer eventos. Acho que nas capitais, sei lá, uma São Paulo, grandes metrópoles como Campinas, Ribeirão Preto, né? A gente tem uma maior abertura até, ou se não tem abertura, a gente tem os nossos pontos de cultura, né? A gente tem os nossos espaços de resistência. Agora no interior que não tem tradição, que não tem. Quando tem pessoas se movimentando, é muito nessa lógica. Eu tava pensando sobre isso hoje, inclusive. É muito essa lógica dos favores, né? Essa cordialidade que o Sérgio Buarque de Holanda vai trazer, né? A gente tem sempre essa lógica dos favores, da ajuda, né? Bem aquela relação entre a família do Bentinho e a família da Capitu no Dom Casmurro, sabe? Essa relação de favores mesmo. Isso se reflete quando a coisa tá desandando. E normalmente a coisa desanda quando a gente fala em cultura no interior. É, a galera não tem a galera não tem vontade de se organizar, até porque a gente tá nesse espírito da época neoliberal, né? A gente tá nesse ultra individualismo, então é cada um por si, Deus contra todos. E Deus cristão contra nós, inclusive, né? Muito contra nós. Nos Porque você não dá o sabotando. dízimo, porque você não é bonzinho, porque você não bate nos viados, né? Porque várias outras coisas que você não Quer ser cumpre, culto o né? demônio. Porque isso não é Deus. É... E por outro lado, a gente tem essa lógica dos favores. Então, como que eu vou reclamar? Como que eu vou bater de frente contra, sei lá, uma gestão da cultura que não está sendo feita de uma maneira minimamente eficaz, eficiente, competente? Sendo que a galera, meu, tipo, se eu qualquer coisa torta que eu falar pra fulano, minhas portas vão ser trancadas aqui na cidade, eu nunca mais vou conseguir trabalhar, porque sempre Até foi a nessa morte do lógica, seu filho mais novo. Até a exato, morte do até a seu sua filho mais terceira novo. geração. Até a Porque sua sempre essa terceira. lógica dos favores, entendeu? Então, é complicado também, principalmente. Eu tô focando muito no interior, porque é que nem eu falei, né? Nas capitais, nas grandes metrópoles, a gente tem pontos de cultura, a gente tem alguns espaços de resistência, a gente tem uma mobilização maior e mais, como eu posso dizer, mais tradicional, mais consolidada, né? Dos grupos marginalizados. Então a gente tem uma reivindicação um pouco mais estruturada, uma galera que, né, que não tem tanto medo de reivindicar. Agora, no interior não tem nada disso. No interior não tem Com nada certeza. disso. Então, também tem essa dificuldade, cara. Poxa, tipo, você imagina a luta que foi pra mim conseguir fazer um lançamento do meu livro aqui na minha cidade, sabe? Foi muito Então, difícil, sim. Foi muito isso, difícil. isso que eu queria que você fizesse, você falasse um pouco desse seu livro, por gentileza. Ele é interessante também. Por favor, conta esse livro. Bom, o livro chama O Catador de Histórias. São adaptações de três itãs, três narrativas tradicionais de orixás. Itãs, o que é It- Itãs?
Então é isso, é uma narrativa. Eu vou botar dessa maneira geral para não entregar muito ouro. Quer saber de fato o que é, tem que, sei lá, tem que estar na comunidade frequentando um terreiro, né? Numa Com comunidade certeza. tradicional. Mas de maneira Conversa mais de preto. geral. É. Mas de Conversa uma de maneira preto. mais geral, mais ampla, um Itan é uma narrativa tradicional que versa sobre os orixás. E a partir dessa narrativa muito da episteme, né, muito da visão de mundo desses povos negros, né, de raiz banto, de raiz iorubá, né, povos quimbundos, ambundos, né, daquela região do que hoje a gente chama de Angola, e povos iorubás, né, daquela região que a gente chama hoje de Nigéria foram trazidos pra gente. Então versa muito dessas tradições que falam dos orixás. E essas narrativas foram transmitidas de maneira oral, né? Essas narrativas vão sendo discutidas, trazidas de geração em geração. Naquela velha lógica, quem conta um conto aumenta um ponto. E aí explica muito também das dinâmicas dentro de um terreiro, né? Dos porquês de um rito ser feito de uma forma, dos porquês de um filho de um determinado orixá, de uma pessoa que cultua um determinado orixá ter determinados arquétipos, ter determinadas proibições, determinadas atitudes são esperadas, os porquês dessas coisas. Então, nos Itãs tem toda essa sabedoria aí incluída. E foi isso, eu adaptei 3 Itãs. Um sobre como Exu trouxe o segredo da adivinhação, o oráculo de Fá para a humanidade, e por que que ele fez isso. O outro sobre como Oxóssi, como Ogum ensinou Oxóssi a caçar. E o outro da relação de Yansan com Omolu, né? Como o Yansan enxergou e mostrou para todo mundo que o Omolu, apesar das chagas que cobriam o corpo dele, ele não é um ser horrível, né? Mas enfim, esse livro surge quando eu me iniciei na Macumba, na verdade. Quando eu me iniciei no Candomblé, lá em São Carlos. Sou filho do Júnior de Odé, do Ilê Acé Odé Fum Ocantobi, lá na cidade de São Carlos, de São Paulo. E como eu tava entrando nessa religião, foi bem na época que o meu sobrinho tinha acabado de nascer. Hoje ele já tá com 8 anos. Aí eu quis escrever algo que falasse sobre o que eu tava descobrindo naquela época, né? Porque é que nem eu falei, assim, a gente lê coisas em livros, a gente assiste documentários, mas pra gente entender de fato o que é uma religião de matriz africana, o que é uma comunidade tradicional de terreiro, a gente tem que estar frequentando o espaço, né? Apesar desse espírito da época neoliberal individualista, que muita gente vai até no Instagram com as marmotagens, querendo ensinar ebó para as pessoas e falando, tem esse discurso muito forte, né, de, os terreiros, Pai de Santo são tudo horrível e eu vou fazer as coisas sozinho, eu vou cuidar do meu santo sozinho. E ok, eu Faça concordo. você mesmo, né? O faça você mesmo. É. Mas não faça você mesmo punk. É Uhum. o faça você mesmo, homem branco, estadunidense, capaz de. É o Rambo, sabe? É o ramo. É o Boa, Rambo. boa. Enfim. É... Mas por isso que eu sempre reforço isso, sabe? A importância dessa comunidade de terreiro para a preservação dessas tradições, dessa memória negra, para a transmissão dessas tradições e dessa memória. E para atualização, por que não, né? Porque cultura não é um negócio preso, estagnado, né? É, nós, né? Nós, povo negro, nós, povo indígena, a gente não tá parado no tempo, né? Não, Pelado numa selva, numa savana, caçando exato. leões ou onças, né? Enfim, Não, então por isso que eu falo também que a nossa cultura, a nossa tradição também é atualizada, porque a cultura é algo que muda, né? E muda com não, o e passar é do uma tempo. questão viva. Como a língua, a cultura, ela é viva, porque nós somos vivos. O que nós estamos. A gente tem esse olhar, a gente sabe de onde a gente saiu, da tradição. O problema é quando chegam nesse caminho, e ótimo, estão caminhando junto, é uma coisa que a gente quer,
e acha que antes o mundo não existia, que existiu a partir do momento que você caminha, né? E essa questão desse faça você mesmo. Querido, vou pedir uma licença para você para fazer uma outra apresentação aqui, né? Uma coisa rápida, né? Para falar, mas é para a gente colocar aí. E é isso, né? Por gentileza, deixe seus comentários e aquela, a gente já está nesses nossos momentos finais, essa sugestão para rever aqui no canal. É uma conversa também que fala sobre a tradição, né? Que fala sobre o que é ser preto, é da Lara de Paula. E ela que faz todo um trabalho de afroarqueologia, arqueologia negra, dessa questão da literatura, também falando sobre tradição, né? E lembrar que esse programa, né, eu ofereci essa conversa boa para a Lara, para o Fabrício Camilo e para Miriam Castro. E é isso que a gente faz, a gente vai fazer. Queridão, a gente está nesses nossos momentos finais, né? Boa. Deixa eu só E comentar umas coisinhas importantes rapidinho. Um só, segundinho, o tempo porque é eu seu, bora. Sem falo pra pressa, querido. caramba, mas enfim. Não, Não, é só por pra favor, complementar que complemente. a gente vai pegando várias encruzilhadas aí, mas são importantes. Não, e é isso. Aí eu escrevi esse livro, tava na gaveta e escreve, reescreve, escreve, reescreve. Aí eu fui atrás de um ilustrador, né, o AFA, num curso sobre histórias em quadrinhos que eu dei na UFSCar na pandemia. Eu dei mini curso sobre histórias em quadrinhos, teoria e tal. Aí eu falei que eu estava querendo fazer esse projeto, falei que eu ia submeter no PROAC. O AFA topou participar, ilustrando. A gente submeteu no PROAC, né, nesse programa, essa lei de incentivo à cultura do Estado de São Paulo. No meio do caminho surgiu a editora Jandaíra, né? O pessoal da Jandaíra, graças a uma amiga minha, a Lucila Montovani, ela fez essa ponte com o pessoal da Jandaíra, com as meninas lá da Jandaíra. E brotou o livro, a gente conseguiu o PROAC, pô, o filho de Oxóssi, né? A gente é meio. A gente tem nossos momentos de petulância, conseguiu o PROAC, consegui financiar o livro. E foi nesse processo, assim, nessa essa viagem louca aí, que surgiu o livro e que dá pra gente falar mais 2 anos sobre isso. Mas enfim, Bom, mas. não, esse é outros programas para a gente falar. Mas é isso, querido. Eu acho bem interessante, bem necessário. Essa conversa nossa está ótima. Mas para mais contar para você e para quem não está aqui agora, o Marcelo também esteve aqui. A gente gravou uma conversa com o Marcelo também. Ele foi muito gentil. Gravamos nessa conversa que saiu, né? Saiu do ano passado. E essa de você estar atento a essa história, né? A história em quadrinhos é bem interessante. Eu tenho que voltar a fazer história em quadrinhos. Assim, só estou aqui lendo porque meu pai insistia de trazer história em quadrinho para eu ler. Então, a ler história em quadrinhos, aí aprendi a ler por causa das histórias em quadrinhos. E aí estou fazendo essas coisas. Mas é bem interessante. Você tem a capa do livro para mostrar aí, querido? Tenho, peraí. Por favor, né? E aí aproveitar para todo mundo, deixe seus comentários, divulgue, ó. Vamos lá, vamos dar destaque aqui, por favor. Tá ótimo. Vamos lá, vai falando, porque tem que mostrar e falar, porque senão você não aparece. Boa, boa. Não, tá aqui a É, capa. Ah, tá catador de só história. mostrando sem falar Sem nada. falar nada, você vê. Porque ele, eu percebi a jogada, Ai, né, ai. nem insistiu. Ah, fala um trechinho, nada. Tá Tá interessado? aí, Vai tá atrás aí. dele. Está interessado, vai estar as informações aqui, Boa, ou já você tem no procura, site da editora. tem no site Qualquer da coisa vai editora. no meu Instagram também, EDM Neves S, arroba EDM Edmar Neves. Edmar, Enfim, vai estar o arroba em algum procura. lugar aí. Não, procura, Ô, só tem o copiloto para fazer as coisas, você procura. fechou, Interessado. É fechou. Digita importante. Edmar Neves lá que você acha. Se não Você acha achar várias, também, é isso. me procura. Me procura. Assim, queridão, eu quero agradecer, muito obrigado a sua gentileza. Lembrando assim que amanhã, né, é um momento da gente, não vamos louvar, né,
maldita Princesa Isabel, não é isso, porque também não foi ela, foi o trabalho de um montão de negrada, teve isso, não foi uma questão, né? Vamos lembrar de Luiz Gama, de André Rebouça, José do Patrocínio, graças a isso. Amanhã é um momento para a gente começar a discutir sobre essa questão, voltar a discutir essa questão do racismo, né? E é falar, papo de negro é de janeiro a janeiro. Toda hora é papo de negro para a gente poder falar nossas coisas. Então a partir de amanhã, presta atenção no movimento. Perfeito, Edivar, perfeito. muito obrigado, querido. Agradeço muito sua gentileza, sua paciência, sua generosidade. Eu falei demais também. Somos faladores. Rapaz, não, obrigado você aí pelo convite, pelo projeto, né? Eu acho que é um projeto importantíssimo para mim enquanto pesquisador, para mim enquanto escritor, para mim enquanto homem negro. Eu acho que é muito importante a gente ter esse projeto, ter iniciativas desse tipo para a gente poder divulgar nosso trabalho e isso, né? Divulgar nossa trajetória, nossa memória. Eu falo pra caramba também, como percebeu. Não sei se são coisas muito interessantes, mas eu falo, né? Eu tô falando. Enquanto eu tiver voz, eu tô falando. É esse o nosso direito. Estamos querendo escrever por quê? Você acha que eu quero falar do Zé, do Trump? Não, quero falar do Plínio. O Edmar quer falar É, dele. A gente tem coisa para falar. Temos conteúdos. exato. E é isso, queridão. Só agradeço aí pelo Eu que convite agradeço. e xé. Obrigado mesmo, querido. Até. Tchau. Até Tchau, todos. tchau. Assine o canal. Tchau.